Voltando ao capítulo 12 do Evangelho de João, encontramos uma cena diferente. As ruas de Jerusalém estão cheias de peregrinos quando começa a circular a notícia de que Jesus virá à cidade. A multidão sai para esperar aquele que ressuscitou Lázaro. Nem mesmo os discípulos que conheciam as Escrituras percebem que isso é o cumprimento das palavras do profeta Zacarias, que diz: "Não temas, ó filha de Sião, eis que o teu rei vem assentado sobre o filho de uma jumenta." Aquele Jesus que um dia voltará montado nas nuvens do céu, agora entra em Jerusalém montado em um jumentinho. A multidão lança ramos e palmeiras em seu caminho e clama empolgada: "Hosana, bendito o rei de Israel que vem em nome do Senhor." Hosana significa "salva-nos, te suplicamos." Mas a salvação que o povo espera é a libertação do invasor romano. Em poucos dias, essas mesmas pessoas irão clamar: "Crucifica-o, crucifica-o!" E depois irão coroá-lo com espinhos e darão a ele um trono singular, a cruz. Ninguém quer um Jesus manso e humilde, mas um rei poderoso e implacável. O que aqueles judeus não entendem é que Israel tem maior culpa que os romanos por terem falhado em ser um testemunho de Deus no mundo. 600 anos antes, Deus falara pelo profeta Ezequiel: "Esta é Jerusalém, coloquei-a no meio das nações, estando os países ao redor dela. Ela, porém, se rebelou perversamente contra os meus juízos, mais do que as nações, e os meus estatutos mais do que os países que estão ao redor dela." Se você se diz cristão e se orgulha de conhecer a palavra de Deus e sai por aí proclamando Hosana e Aleluia como se fossem palavras mágicas, saiba que aquelas pessoas também faziam isso. Elas queriam um Jesus que as libertasse da opressão, multiplicasse o pão e curasse seus enfermos. Um Jesus talismã da prosperidade. Talvez você diga que hoje os tempos sejam outros e os cristãos realmente estão dando um bom testemunho neste mundo. Bem, então eles devem ser diferentes daqueles que Paulo denuncia em 1 Coríntios 5 como piores que os pagãos. "Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vós", escreve Paulo, "imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, ao ponto de alguém de vocês possuir a mulher de seu pai." Infelizmente, a ruína da cristandade já tem 2000 anos de história. E hoje, um cristão sincero tem dificuldade para testemunhar da sua fé. Para o incrédulo, ou ele é o pregador esperto que pede dinheiro, ou ele é o crente bobo que dá. Mesmo assim, sempre haverá pessoas como os gregos do versículo 21 desse capítulo 12 de João. Eles se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida da Galileia, com um pedido: "Senhor, queremos ver Jesus." E você, quer ver Jesus ou está em busca de outras coisas? Nos próximos 3 minutos, o grão de trigo avisa que vai morrer. Se você entender o que Jesus diz no versículo 23 do capítulo 12 de João, verá que ele fala do fim do homem em sua condição terrena. É chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Acompanhe o meu raciocínio. Os gregos ou gentios expressam seu desejo de ver Jesus, enquanto os judeus o aclamam como rei, antes de o entregarem aos romanos para ser morto. Aquela é uma sociedade fundamentada numa tríplice cultura, como mais tarde os dizeres da cruz comprovariam. A frase "Este é o rei dos judeus", pregada na cruz, foi escrita em caracteres gregos, romanos e hebraicos. Nós vivemos hoje numa sociedade que herdou suas crenças religiosas do judaísmo, seja você cristão ou muçulmano. Ao mesmo tempo, nossa organização social, política, jurídica e militar é romana em sua essência. E o nosso pensamento está impregnado de filosofia grega. E é para os gregos, e para esse grego que nós temos em nós, que Jesus fala aqui. Nos tempos do Novo Testamento, a filosofia grega ia desde os que queriam aproveitar o aqui e agora, até os que acreditavam na imortalidade da alma. Para uns, entregar a própria vida era um desperdício. Para outros, ressuscitar não passava de ficção. Ao falar do grão de trigo que precisa morrer para dar fruto, Jesus está falando de sua morte e ressurreição, uma loucura para qualquer grego.
Em Atos 17, os atenienses ficam divididos com o que Paulo diz no Areópago. Quando ouviram falar em ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam: acerca disso te ouviremos ainda outra vez. Alguns creram, mas precisaram abandonar o seu pensamento filosófico, pois a ressurreição não cabia nele. Paulo mostra isso em 1 Coríntios ao dizer que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Deus destruiria a sabedoria dos sábios e a inteligência dos inteligentes, tornando louca a sabedoria deste mundo, a mesma sabedoria que os gregos vendiam e a sociedade moderna comprou. O Evangelho nada tem a ver com sabedoria humana, mas com aquela que é ensinada pelo Espírito de Deus e entendida pelos que possuem a mente de Cristo. A cartada final contra a sabedoria humana acontece no capítulo 15 de 1 Coríntios. Como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? Pergunta Paulo. E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Ao crer em Cristo, você leva o pacote completo, que inclui morte e ressurreição. Ontem, um homem morreu em seu lugar para pagar pelos pecados que você cometeu. Hoje, esse homem está no céu, em carne e ossos. É disso que falaremos nos próximos 3 minutos. Para você entender como a morte e a ressurreição de Jesus são essenciais no cristianismo, leia o capítulo 15 de 1 Coríntios. Ali o apóstolo Paulo resume o Evangelho da seguinte maneira: Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitado ao 3º dia, segundo as Escrituras. Primeiro, o Evangelho, ou Boas Novas, está em conformidade com as Escrituras. Nesse caso, aquilo que hoje nós chamamos de Antigo Testamento, e que os judeus já conheciam naquela época. Segundo, a morte e ressurreição de Jesus são duas coisas inseparáveis. Não há como você crer numa sem crer na outra. Isto traz 2 implicações importantes. Uma é que não há outra forma de você se livrar dos seus pecados, a não ser pelo sangue de Cristo. Qualquer esforço seu, como caridade, sofrimento ou rezas, não podem salvá-lo, a menos que você duvide do que a Bíblia diz. E o que ela diz? Em 1 Timóteo diz que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. E ele deixou isso muito claro quando afirmou: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Todos os caminhos podem levar a Roma, mas só um leva ao Pai: Jesus. Só ele morreu como substituto do pecador, só ele levou sobre si os nossos pecados e só ele ressuscitou para a nossa justificação. Ou você acha que ele mentiu ao afirmar ser o único caminho que leva ao Pai? Em Atos 4 diz que em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens em que devamos ser salvos. Em 1 Timóteo diz que há um só Deus e um só mediador, ou intermediário, entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Portanto, nem Maria, nem outros santos poderão servir de intermediários entre você e Deus. Mas muita atenção aqui, é Cristo Jesus, homem, o único mediador entre você e Deus. Não se trata de um ser angelical, um ser etéreo, mas de um Jesus que agora está no céu glorificado em seu corpo humano de carne e ossos. A dificuldade que alguns têm de aceitar isso é por terem sido criados achando que matéria é uma coisa intrinsecamente ruim. Mas essa ideia foi emprestada da filosofia grega e também das religiões orientais e depois divulgada pelos monges e ascetas. Mas não havia monges entre os primeiros cristãos. Essa prática de monastérios e monges surgiu 300 anos mais tarde e criou a falsa ideia de que uma pessoa santa, isto é, separada para Deus, deveria viver longe de tudo e de todos. Escrevendo de Roma, Paulo termina a sua carta aos crentes em Filipos com a seguinte frase: todos os santos vos saúdam,
mas principalmente os que são da casa de César. César? O imperador tinha parentes cristãos vivendo no palácio em Roma? Sim. Onde mais eles estariam? Numa caverna, no alto de uma montanha? Nos próximos 3 minutos você aprenderá que a ideia de um cristianismo avesso ao mundo material não é bíblica. Se por um lado os católicos transformaram São Francisco de Assis em garoto propaganda de uma vida despojada, os protestantes europeus, influenciados por Rousseau principalmente, partiram para o Novo Mundo acreditando que o lugar do cristão era nas fazendas, longe do burburinho das cidades. Ambos desenvolveram a ideia de que o mundo material é intrinsecamente ruim e que tudo que é etéreo e intangível é bom. Por causa desse engano, qualquer coisa vestida de espiritualidade é hoje engolida como boa, e o cristianismo virou sinônimo de espiritual, etéreo e intangível. Mas o que Deus pensa no mundo material? No relato da criação em Gênesis, a frase "viu Deus que era bom" é repetida 5 vezes, sempre falando de coisas materiais. No final, viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Portanto, o problema não está na matéria, mas no pecado que a corrompe. Se o mundo material fosse intrinsecamente maligno, o Filho de Deus jamais teria assumido a forma humana. No entanto, em 1 Timóteo, diz que Deus se manifestou em carne. 1 Timóteo 3,16. Depois de ressuscitado, Jesus reencontra os discípulos em seu corpo material e deixa claro não se tratar da materialização de um espírito desencarnado. Lucas descreve esse encontro com essas palavras: eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele, Jesus, lhes disse: vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E disse-lhes: tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel. E ele tomou e comeu diante deles. O Evangelho de João acrescenta que Jesus diz a Tomé que coloque o dedo em sua mão varada pelo prego e no seu lado furado pela lança do soldado. As cicatrizes eram reais e acompanharão Jesus por toda a eternidade. Por isso, em Apocalipse 5, ele é visto no céu como um cordeiro, como havendo sido morto. Foi com seu corpo humano e material, embora transformado, que Jesus subiu ao céu diante dos olhos dos discípulos. Se você acha que ele permaneceu na forma humana só até subir, voltando a ser um espírito no céu, precisa ler Colossenses 2,9. Ali diz que em Jesus ressuscitado e glorificado, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O verbo habitar está no presente e corporalmente significa em um corpo humano, de carne e ossos, no céu. Mas para isso Jesus precisou morrer. E é para os momentos que precedem sua morte que nós voltaremos nos próximos 3 minutos. Já aconteceu de você estar em um lugar e ouvir alguém dizer: saiam todos porque vamos fechar? É mais ou menos o que vemos a partir de João capítulo 12, versículo 24. Na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, a perderá. E quem neste mundo odeia a sua vida, aguardará para a vida eterna. E se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Para não voltar sozinho ao céu, Jesus deve morrer, colocando assim um ponto final na primeira criação. Em Romanos 5,14, o primeiro Adão é chamado de figura daquele que havia de vir. Jesus é o homem segundo o plano original de Deus. É o último Adão. Jesus, o Filho eterno de Deus, veio em carne, porém sem herdar o pecado e a corrupção que caiu sobre ela. Ele se colocou temporariamente numa condição menor que a dos anjos. O primeiro homem veio da terra e recebeu vida física. O segundo homem veio do céu e dá vida eterna. Ao associar-se à primeira criação, Jesus glorificou a Deus como homem perfeito. Com sua morte, ele resolveu de uma vez por todas a questão do pecado
e por isso ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mesmo que ninguém fosse salvo, o seu sacrifício teria tirado o pecado do mundo, removendo aquilo que manchou a criação original. Agora ele está prestes a morrer, ressuscitar e ser glorificado como as primícias da nova criação. No que diz respeito à primeira criação, sua obra traz a mensagem: saiam todos, porque vamos fechar. Leia 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 35 em diante, para você entender. Lá você encontra sempre duas coisas: uma da criação original, outra da nova criação. Tem o grão de trigo, tem a planta de trigo. Tem o corpo semeado em corrupção e tem o corpo ressuscitado em incorrupção. O corpo natural, o corpo espiritual. O primeiro Adão, feito alma vivente. O último Adão, Cristo, feito espírito vivificante. O homem terreno e o homem celestial. O corpo mortal e o corpo revestido de imortalidade. Em João 12, o grão de trigo está prestes a morrer para colocar um fim ao homem em sua condição terrena e ressuscitar para revelar o homem na nova criação. Aquele que crê em Jesus subirá ao céu à semelhança dele, em um corpo de carne e ossos, porém incorruptível e imortal. Os novos céus e a nova terra pertencem ao estado eterno, o grande finale, do qual a Bíblia quase não fala. Mas Jesus diz: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. A criação original de corpos terrestres, mortais e corruptíveis está com os dias contados, mas Deus já providenciou uma baldeação segura para a nova criação em corpos ressuscitados, incorruptíveis e imortais. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. E você? Está em Cristo pela fé nele? Então, como é que continua aqui? A resposta você verá nos próximos 3 minutos. Embora sem pecado, Jesus compartilha dos sentimentos humanos. Em João 12, 27, ele diz: agora minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas para isto vinha esta hora. Quem poderia imaginar que o Filho de Deus viria em carne para ser o Emanuel, ou Deus conosco, que sentiria fome, sede e cansaço, e seria atribulado pela perspectiva da cruz? Da próxima vez que você reclamar que não é amado por Deus, pense nisto. Ao invés de orar para ser livre da morte, Jesus ora para que o nome do Pai seja glorificado. A resposta é imediata. Uma voz do céu diz: já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. O nome do Pai foi glorificado pela vida perfeita de Jesus neste mundo. Agora seria mais uma vez glorificado pelo sacrifício perfeito do Cordeiro de Deus. O destino do mundo é selado. Os homens pregarão o Cristo numa cruz na maior prova de ódio e rejeição contra o Criador. Você ainda espera e acredita na humanidade que vai criar um mundo melhor pelo esforço conjunto da sociedade? Na crucificação, o esforço conjunto da sociedade uniu todos contra Jesus, religiosos, políticos e até ladrões. O mundo é culpado de ter rejeitado Jesus. Os judeus, em particular, atraem sobre si a maldição que eles pronunciaram em Mateus 27 e 25. O seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Assim tem sido desde então. E Jesus avisa que será expulso o príncipe deste mundo, declarando a cabal vitória contra Satanás. Na cruz, a serpente teria a sua cabeça esmagada pelo calcanhar ferido da semente da mulher, conforme Deus prometera no jardim do Éden. Mas se Jesus morreu e ressuscitou, e se Satanás foi derrotado, por que as coisas continuam como estão e Cristo ainda não voltou? Vamos deixar que Pedro responda em sua segunda epístola. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o juízo, para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento.
O dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra onde habita a justiça. Se você ainda não creu em Jesus como seu Salvador, é a paciência de Deus que está retendo o juízo por amor de você. Talvez você seja o último passageiro para o céu. E se você já foi salvo por Jesus, pode estar aqui para testemunhar ao último que irá crer. Nos próximos 3 minutos, a luz está prestes a se apagar. Os judeus familiarizados com as Escrituras estão intrigados agora com as declarações de Jesus. Eles sabem que o Filho do Homem permanecerá para sempre. Então quem é esse? Esse Filho do Homem que Jesus insiste em dizer que será levantado para morrer? No capítulo 7 de seu livro, Daniel, o profeta Daniel, fala do Filho do Homem que viria do céu para ter um domínio eterno sobre todos os povos. Esse Filho do Homem é Jesus, o Cristo, ou Messias, que apesar de assumir a condição humana, não nasceu neste mundo como um ser humano comum. Ele veio em carne, quer dizer, ele já tinha existência antes de vir a esse mundo. Nos evangelhos, Jesus usa a mesma expressão "eu sou", que Deus usou ao se apresentar a Moisés. A expressão significa aquele que tem em si mesmo a existência, independente das coisas criadas. Em Apocalipse, então, Jesus se apresenta como o Alfa e o Ômega, primeira e última letra do alfabeto grego, e também como aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso, títulos que obviamente só cabem a Deus. O profeta Isaías previu que o Messias nasceria de uma virgem e seria chamado de Emanuel, que significa Deus conosco. É assim que Jesus é chamado no primeiro capítulo do Evangelho de Mateus. Juntando tudo, você entenderá por que João, em suas epístolas, refere-se a Jesus não como aquele que nasceu, mas como o que veio em carne. Diferente de apenas nascer, a expressão vir em carne denota pré-existência. Em sua primeira epístola, João alerta que todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas esse é o espírito do anticristo. Hoje nós somos constantemente bombardeados por livros, filmes e programas de TV promovendo a espiritualidade e a comunicação com os espíritos. O que dizem esses espíritos? Que Jesus é um espírito elevado, evoluído, reencarnado, etc. Porém, o apóstolo João termina a primeira epístola dizendo a respeito de Jesus: "Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna." De que mais você precisa para renegar, como satânica, toda doutrina ou filosofia que negue a divindade de Jesus? Ainda que ela venha até você com o nome pomposo de Evangelho, Paulo nos alerta em sua carta aos Gálatas com todas as letras: ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Em João 12:35, Jesus alerta os judeus que a luz estará entre eles só por um momento. Se não receberem a Jesus tal qual ele é, Deus e homem, só lhes restarão trevas. Após avisá-los, Jesus se esconde deles. A pior coisa que pode acontecer a alguém é não ser mais capaz de encontrar a luz, após ter sido exposto a ela. Para estes vale o que Isaías disse: cegou os seus olhos e endureceu os seus corações, para que não vejam com os olhos e nem entendam com o coração, nem se convertam e eu os cure. Nos próximos 3 minutos, alguns decidem ficar em cima do muro. Qualquer que seja a razão de irmos ou não a Jesus, ela será egoísta. Vamos a Ele por estarmos doentes, necessitados ou perdidos, e o evitamos por medo de perder a família, amigos ou posição na sociedade. É o caso deste capítulo 12 do Evangelho de João, que diz que muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Hoje diríamos que eles ficaram em cima do muro. Em sua salvação, não há nada de que você possa se gloriar. Ela vem de Deus, não de você.
Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque nós somos feitura sua, de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Isso não agrada ao ser humano que adora ser bajulado pelos seus feitos. Para não perderem as regalias que têm em sua religião, alguns judeus aqui creem em Jesus, porém não o confessam como Senhor e Salvador. Todavia, a palavra de Deus é bem clara ao afirmar na carta aos Romanos que se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Este capítulo fala dos que não confessavam publicamente sua fé em Jesus por medo de perderem a sua posição no arraial da sociedade e religião. Você acha que isso mudou com a igreja? Os cristãos são feitos da mesma carne que eles, portanto era de se esperar que dessem um jeitinho para que a fé do coração e a confissão da boca pudessem ser exercitadas, sem, contudo, perderem o gostinho da bajulação humana. Por isso você encontra hoje muitos grupos de cristãos que criaram seus próprios meios de garantir um recheio para o ego. Primeiro, os dons como evangelista, pastor e mestre, que não são a mesma coisa que talentos como habilidade de cantar, falar ou escrever, viraram títulos honoríficos, como os que usamos para autoridades civis e militares. Depois foram criados cargos eclesiásticos, como diretor disso, presidente daquilo, até mesmo títulos como reverendo, que a Bíblia só usa para Deus, passaram a ser usados por homens comuns. E foram criados também cursos de teologia, que concedem títulos honrosos, como doutor em divindade. O ego adora essas coisas. Mas não se engane, Jesus não teve qualquer honraria no arraial do judaísmo. Ele só experimentou desonra, vergonha e desprezo. Hoje existe igualmente uma espécie de arraial da cristandade. E a admoestação de Hebreus 13 vale para nós também. Saiamos até ele, até Jesus, fora do arraial, suportando a desonra que ele suportou. Nos próximos 3 minutos, saiba por que é impossível que alguém creia em Deus sem crer em Jesus. Crer em Deus Pai é também crer em Jesus, o Filho de Deus. Honrar a um é honrar ao outro. E rejeitar a um é rejeitar a ambos. É impossível crer em um sem crer no outro, pois o Filho e o Pai são duas pessoas ou personalidades indissolúveis do único Deus. Deus nunca foi visto por ninguém, mas quem vê a Jesus vê a Deus. Não fisicamente, mas moralmente. A carta aos Hebreus diz que Jesus é o esplendor da glória de Deus e a expressa imagem da sua pessoa. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Se você não crê na divindade do Filho, terá de rejeitar também a divindade do Pai. Nesse evangelho, Jesus afirma ser a luz que veio ao mundo cujas trevas engolfaram todos os homens, sem exceção. É só pela fé em Jesus que você é transportado das trevas para a luz. Crer nele é crer nas suas palavras, as mesmas que no último dia irão julgar os incrédulos. No versículo 49, Jesus diz: o Pai que me enviou, ele me deu mandamentos sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. Perceba que dizer e falar são duas palavras com significados diferentes. Jesus recebeu do Pai não apenas o sentido e significado de sua mensagem, mas também literalmente as palavras que deveria articular. Elas revelam o objetivo de Deus para você, a condenação, se continuar como está, ou a vida eterna, se crer em Jesus. Não existe meio termo, ou você está na luz ou você está nas trevas. Vivendo nas trevas, você continuará sentindo pavor de Deus, buscando outras coisas para saciar o seu coração e ignorando o que o destino trará. Cada dia só aumentará a pressão no gatilho da roleta russa da sua vida. O seu pavor de Deus será por ver a morte no final do túnel. Você sente calafrios só de pensar em se encontrar com ele na condição de réu para ser julgado. Você o vê como um tirano, cuja ira deve ser aplacada com penitências, rezas, esmolas, e cujo favor você precisa fazer por merecer. Mas pode ser que não sinta nada disso, por achar que Deus é um velhinho, bondoso e senil que nem vai reparar nos seus pecados. Só que quando você coloca a cabeça no travesseiro, você cai na real. Porém, se você creu em Jesus como seu Salvador, o sacrifício dele na cruz proveu tudo o que era necessário para satisfazer a Deus. E você foi transportado das trevas para a luz,
agora você vive na certeza de que todos os seus pecados foram pagos por Jesus lá na cruz. E você foi perdoado de todos eles no exato momento em que se converteu. Você vive aliviado por saber que irá comparecer na presença de Deus com sua ficha limpa, pelo sangue do Cordeiro de Deus. E que desde já pode desfrutar da bendita intimidade de chamar a Deus de Pai. Nos próximos 3 minutos, veja os 7 milagres que Jesus faz até aqui, nesse Evangelho, e como eles se aplicam ao pecador que crê em Jesus. Até o capítulo 12 do Evangelho de João, nós vimos Jesus enfrentando a incredulidade dos judeus. O capítulo 13 é um divisor de águas. Jesus aparece literalmente um andar acima desse cenário de incredulidade. Nós o encontramos antes da Páscoa, jantando com seus discípulos num cenáculo, que era o andar superior de uma casa. Até aqui, Jesus efetuou 7 milagres, ou sinais, que também servem para mostrar como ele liberta o pecador e o coloca nesse andar superior de comunhão com ele. O primeiro foi transformar a água em vinho numa festa de casamento. Se você evita Jesus por achar que ele é um estraga-prazeres, por que você acha que ele resolveu o problema da falta de vinho naquela festa? Ele quer transformar a água da palavra de Deus no vinho da alegria em seu coração. O Salmo 104 diz que o vinho alegra o coração do homem. Depois nós vimos Jesus curando o filho de um nobre. Nobreza, riqueza e fama não são garantias de uma vida sem problemas. Visite um hospital ou um cemitério e você verá nele ricos, pobres, chefes, subordinados, famosos e anônimos. Só Jesus pode resolver aquilo que dinheiro e posição não podem. Curar você de seu pecado, que é a verdadeira causa da morte e da perdição. Em seguida, nós o vimos à beira do tanque de Betesda, curando um homem incapaz de se mover. Como aquele paralítico, você é incapaz de se aproximar 1 centímetro sequer da cura de sua alma. É Jesus quem encontra você e o liberta, como fez com o homem à beira do tanque. No capítulo 6, ele alimentou 5.000 pessoas famintas e necessitadas. É só Jesus, e é só nele que você encontra o alimento e a energia para a sua vida diária. Cristo é o pão do céu. No mesmo capítulo, nós encontramos os discípulos em meio às ondas de um mar revolto. Não temais, diz ele. Horas, não são essas as palavras que você gostaria de ouvir quando as tempestades desta vida parecem querer acabar com você? O cego de nascença passou a ver no capítulo 9. É impossível você enxergar o mundo espiritual, a menos que seja tocado pelo poder de Cristo. Ele pode tirar a venda que impede você de enxergar a formosura de um Salvador que deu sua vida para tirar você das trevas. Finalmente, o 7º milagre foi o morto Lázaro sair vivo da sepultura. A Bíblia diz que estamos mortos em ofensas e pecados. O que um morto pode fazer por si mesmo? Absolutamente nada. Então, por que você tem tentado fazer alguma coisa para se salvar? Lembre-se de uma vez por todas, o que precisava ser feito foi feito por Jesus lá na cruz há 2.000 anos. Você só precisa crer nisso agora. Nos próximos 3 minutos, Jesus lava os pés de seus discípulos.